Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, começando com o versículo 7. Efésios 4, começando com o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até o versículo 16. Deus nos abençoe mais uma vez pela leitura da sua palavra. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, nesse texto ele está falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Pensando nos escritos dele aqui, eu gostaria de compartilhar alguma coisa com os irmãos, tendo como base esse texto, sobre o fato de que nós precisamos estar prontos para o serviço. Então pensem comigo no tema: uma igreja pronta para o serviço. Eu devo dizer para os irmãos que eu tenho me sentido muito desafiado ultimamente, na frente da igreja, tendo em vista algumas situações
pelas quais nós temos passado, algumas situações pelas quais temos visto alguns irmãos passarem, e o cuidado que a gente tem com a igreja leva-nos a sentir verdadeiramente desafiados para procurarmos fazer algo que possa melhorar o andamento da igreja, para que possa possibilitar também uma atuação mais poderosa de Deus no meio de nós. Nós temos promessas de Deus sobre nós, mas nós precisamos estar preparados no nosso serviço cristão, para que nós possamos de fato alcançar essas promessas que Deus tem para nós. E nós podemos estar certo, irmãos, Deus vai conceder a nós somente aquilo que nós estamos preparados para receber e capacitados para administrar. Alguns dias atrás nós estávamos conversando um momento aqui no templo, com o nosso ministério de música. Nós abordamos algumas coisas. O Júnior, líder do ministério de música, colocou algumas coisas que ele estava entendendo, e todos nós somos unânimes em aceitar e crer, que de fato aquelas coisas que preocupavam a sua mente, o seu coração, e que ele entendia que era preciso cuidar, todos nós entendemos aquilo que de fato é preciso cuidarmos de algumas coisas, para que a nossa carruagem possa rodar com mais facilidade, um pouco mais acelerada, e alcançar os objetivos que nós desejamos. Houve um momento naquela conversa, permitindo-me a menção, embora ela não esteja aqui agora, mas está lá com as crianças, mas o esposo dela está. A Aline dizia que Deus tem promessas para nós de encher esta casa. Que ela tem sentido isso, que Deus tem falado que vai encher a nossa igreja. Mas aí ela dizia: nós não estamos preparados para cuidar das pessoas que vão se chegar a nós. Nós precisamos nos preparar mais para cuidar daqueles que se chegam para nós e que venham se juntar conosco para encher a casa do Senhor. E é por isso que eu digo que Deus, Ele vai nos conceder aquilo que nós temos condições de receber, e vai nos conceder aquilo que de fato nós temos condições para administrar e cuidar da forma que Ele quer e da forma que agrade o seu coração. A igreja é um local de acolher pessoas. A igreja é um lugar de cuidar de pessoas. A igreja é um lugar de discipular as pessoas, de ensinar as pessoas, de motivar as pessoas.
e de caminharmos juntos uns dos outros. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Facilmente a gente poderia contar. Eu acho que se a gente passar todos para uma mesma ala, eu acho que cabe, não cabe? Todo mundo numa mesma ala? Cabe, né? Não vou pedir vocês para fazer isso não. Se a gente passar todos para cá, vai caber todos aqui. Sabem quantas poltronas tem aqui? 80 de cá, mais 80 de cá. Com duas que ficam ali, são 162 poltronas. Se no próximo mês Deus nos abençoar tanto e a nossa casa estiver cheia, nós vamos ter condições de cuidar de todos eles. Aí talvez alguém olhe para alguém e fale assim: é problema seu. O pastor cuida, os presbíteros cuidam, o conselho espiritual cuida, o conselho diaconal cuida, o ministério de oração cuida, é oração, né? Então o ministério de oração cuida, os ministérios cuidam, os líderes cuidam. Será que é assim? Não, não é. Alguém pode chegar para nós aqui amanhã e ser uma pessoa que tenha muito mais afinidade com você do que comigo e do que qualquer outra pessoa da igreja. E você vai ser o primeiro responsável para cuidar dela, porque é seu amigo, é sua amiga, talvez veio porque você convidou, porque aceitou o seu convite de amigo ou de amiga. E você, irmão, sim, será responsável para cuidar dessa pessoa. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros. A Bíblia nos ensina a termos cuidado uns dos outros. Então Deus vai trazer mais pessoas para cá. Amém? Amém. Você que não tem vindo no culto de quarta-feira, a gente está experimentando uma coisa aqui que nesse tempo que eu estou aqui, que nós estamos aqui, a gente não experimentou ainda. O nosso culto de quarta-feira tem mais gente do que a EBD. Sim ou não? Está tendo mais pessoas no culto de quarta-feira do que na escola bíblica dominical. Então, irmão, venha quarta-feira também. Mas não deixe de vir na EBD e no culto de domingo à noite também não. Tem vindo pessoas para a igreja que a gente não conhecia, e que está vindo sem a gente ter convidado. Alguém indicou, alguém conhecia. De repente alguém chegou: nós vimos, alguém falou. Quem falou? Uma prima dela, da Clélia, falou da igreja aqui. E a pessoa veio, o casal estava aqui hoje na EBD. A gente está tendo um culto de quarta-feira muito abençoado. E você que não tem vindo, está convocado para vir. Para ver como que está gostoso, maravilhoso o nosso culto de quarta-feira. Deus vai trazer mais pessoas para nós, irmãos. Mas nós precisamos ser uma igreja pronta para o serviço. E no nosso serviço, inclui cuidar das pessoas. Cuidar, ter cuidado uns dos outros. Essa igreja pronta para o serviço, Paulo nos mostra algumas coisas aqui dela. Olha os versículos 11 a 13 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está falando de 5 dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse grupo desses 5 dons se chamam dons de serviço. Por que que o Senhor concedeu a algumas pessoas com estas funções, embora hoje não tenha sido vivido exatamente como está nesta nomenclatura aqui, mas foram dons que Deus concedeu para equipar a sua igreja. Por que que Ele concedeu isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não gosto muito de parar de falar para tomar água, não, mas tem hora que precisa. Então ele concedeu isso com objetivos específicos. Esta igreja que está pronta para o serviço, ela é composta, primeiramente, eu quero mencionar aqui, de uma liderança compromissada. E quando a gente fala em liderança na igreja, a gente lembra primeiro de quem? Do pastor. Depois de quem mais? Do André. Do André, do Júnior. Depois que a gente lembra do pastor, a gente vai lembrar dos presbíteros, do diretor de patrimônio, da mesa administrativa, não é? Dos diáconos. Mas para por aí? Não. Nós temos tantas coisas, tantas funções de liderança: ministério de oração e visitas, ministério infantil, ministério de jovens e adolescentes, ministério de missões, ministério de ação social. Cada coisa dessa, irmão, se eu posso assim dizer, cada ministério ou departamento tem líderes. Tem líderes. E a igreja que é pronta para o serviço, ela possui lideranças compromissadas. Então olhe para mim, líderes. A igreja pronta para o serviço, ela é composta, é formada ela tem pessoas na sua liderança, pessoas compromissadas. Preciso eu dizer alguma coisa a mais? Posso até dizer, mas não precisa mais do que isso. E quando Deus equipou a sua igreja com esses dons de serviço, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que que ele fez isso? Qual foi o objetivo? Foi para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Os líderes vão puxar o carro, podemos assim dizer. Os líderes vão impulsionar os seus liderados. Os líderes vão agir no sentido de levar todos ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para chegarmos à unidade da fé, para chegarmos a ter o pleno conhecimento de Jesus, para alcançarmos a perfeita varonilidade. O que é varonilidade? O que é varonilidade? Vou dizer para você o que é varonilidade. Varonilidade é característica ou estado do que é varonil. Pronto, entendeu? Ficou a mesma coisa? Ficou a mesma coisa, Henrique?
A varonilidade, ela é característica ou estado do que é varonil. Então o que é varonil? Se você olhar no dicionário, você vai encontrar que varonil é alguém que apresenta coragem. Varonil é alguém que age de maneira destemida. Varonil, vou dizer um termo aqui, você vai entender. Varonil significa arrojado. Dá para entender agora, Henrique? Varonil é arrojado. Dá para entender, irmãos? Ser varonil é ser arrojado, é que possui muita energia. Varonil é em que há vigor, é alguém que é vigoroso. E Deus concedeu esses dons para a igreja, para que todos os santos chegassem ao seu conhecimento de Jesus, ao seu crescimento espiritual, à sua maturidade espiritual, para que alcançasse a perfeita varonilidade, para que fosse um varão completo. A perfeita varonilidade, alguém que apresenta coragem, alguém que age de maneira destemida, alguém que é arrojado, que possui muita energia, alguém que é vigoroso, que é cheio de vigor. E Deus equipou a igreja com esses dons para que todos nós alcançássemos esta estatura perfeita da plenitude de Cristo. E é só a partir do momento que nós atingirmos este nível de maturidade, de crescimento, este nível de uma vida amadurecida, é a partir daí que nós vamos estar prontos para o serviço, e aí nós poderemos acolher pessoas aqui até a igreja ficar supitando de gente aqui. Você sabe o que é supitar, né? Quando uma coisa está derramando. A gente pode acolher pessoas aqui até esse templo ficar supitando de pessoas. Mas nós precisamos atingir esse nível de maturidade, chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É assim que Ele nos quer. Nós precisamos caminhar em busca disso. E se nós chegarmos a um ponto de falar, agora sim, nós alcançamos esta perfeita varonilidade, agora nós alcançamos de fato a medida da estatura da plenitude de Cristo, aí nós vamos dar conta de cuidar de muito mais pessoas. A igreja que está pronta para o serviço, então ela possui essa liderança compromissada, que vai levar todos os santos, toda a igreja, motivá-la à sua caminhada cristã, ao seu crescimento e amadurecimento espiritual, até alcançarmos a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós possamos cuidar de mais pessoas. A igreja pronta para o serviço, ela também tem, no versículo 14, ela tem uma firmeza doutrinária, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A igreja pronta para o serviço, ela tem firmeza doutrinária, ela tem a convicção daquilo que Paulo disse um dia, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é a rocha angular, Ele é a pedra na qual a sua igreja está edificada, e nós não podemos abrir mão disso. Ninguém pode lançar outro fundamento. A igreja pronta para o serviço, ela tem firmeza doutrinária. Doutrinas diferentes devem ser rejeitadas pela igreja. Ela não pode ser como meninos,
agitados de um lado para o outro. Não pode ser levada por todo vento de doutrina. Não pode ser levada pela artimanha e pela astúcia dos homens, que induzem muitas pessoas ao erro. Firmeza doutrinária. A palavra do Senhor nos exorta, nos ensina, nos recomenda. Se alguém chegar para nós com uma outra doutrina que não seja esta, diz assim: não deis boas-vindas, para que você não se torne cúmplice com elas das suas obras infrutíferas. Se alguém chegar a bater na sua porta com uma doutrina fora da Bíblia, se você não receber, você não está sendo mal educado, não. Você está sendo bíblico, você está sendo zeloso, zelando da sã doutrina que está no seu coração, baseada na palavra de Deus. A igreja pronta para o serviço, ela tem firmeza doutrinária. E a doutrina está aqui, na palavra de Deus. Doutrina não é a maneira de eu e você, de nós nos vestir. Não é. Doutrina não é aquilo que eu uso algum adereço ou não, que você usa algum adereço ou não. Não é doutrina. Se a igreja te recomendar algumas coisas nesta área, isso são costumes, são normas internas da igreja. Mas a doutrina é Bíblia. Como que eu creio em Deus? É a doutrina de Deus. Como que eu creio em Jesus Cristo? É a doutrina de Jesus Cristo. Como que eu creio no Espírito Santo? É a doutrina do Espírito Santo. Como que eu creio na salvação? É a doutrina da salvação. Como que eu creio na segunda vinda de Cristo? É a doutrina da segunda vinda de Cristo, e assim por diante. E nós não podemos por nada, irmãos, negociar a sã doutrina, a doutrina fundamentada na palavra de Deus. E a igreja pronta para o serviço, ela tem firmeza doutrinária. Eu pastorei uma pessoa no meu primeiro pastorado, um dos tios da Clélia, que se chamava Ari. Naquela época algumas pessoas saíram da nossa igreja, e ele dizia assim para mim: hoje ele está com o Senhor. O tio Ari dizia assim para mim: enquanto tiver um aqui nessa igreja, tem dois comigo. Enquanto tiver um, tem dois comigo. E ele viveu firme na igreja até o último dia da sua vida. Convicção, irmãos, convicção doutrinária, firmeza doutrinária. A igreja pronta para o serviço, ela tem firmeza doutrinária. Terceiro lugar, para terminar, a igreja pronta para o serviço, ela busca um crescimento sadio. Ela busca um crescimento sadio. Existe uma diferença muito grande entre crescer e inchar. Não existe? Existe uma diferença entre engordar, vamos dizer assim, e inchar. Fulano está gordo. Alguém fala: não, ele não está gordo, não, ele está inchado. O inchaço é doença. O engordar é uma coisa mais saudável do que o inchaço, né? Embora a gente não queira engordar, mas é mais fácil lidar com isso. Quando alguma coisa está inchada, é porque está doente. É porque está doente. E nós precisamos querer ver a igreja crescer, não inchar. Não podemos estar inchados.
precisamos estar em constante crescimento, para a glória do Senhor. Um crescimento sadio, um crescimento que vai produzir prazer, como aquele bolo gostoso que você faz, ele enche a forma, ele cresceu, e aí você fica todo feliz, porque hoje o seu bolo cresceu, mas amanhã você vai fazer o mesmo bolo, e de repente ele fica dessa finurinha, e você vai perguntar: o que aconteceu? Faltou alguma coisa deu errado que ele não cresceu. E às vezes você não, agora eu já fiz mesmo, tem que comer, né? Aquele bolinho pisoado, né, Carlinhos? Aquele bolinho pisoado, para não jogar fora, você come. Mas você vai lembrar daquele que cresceu, sadio, ficou bonito. Um crescimento saudável. A igreja pronta para o serviço, ela busca um crescimento sadio e saudável, que venha dar muito prazer ao nosso Deus e àqueles que dela fazem parte. O crescimento saudável, ele faz muito bem. Olhe os versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja pronta para o serviço, ela busca um crescimento sadio, seguindo a verdade em amor. Ela busca crescimento em tudo em Cristo, porque Ele é a cabeça. Em Cristo o corpo é bem ajustado e consolidado, e nós estamos prontos para crescer. Nós estamos prontos para crescer. Às vezes algum crescimento acontece sem a pessoa estar pronta. Por exemplo, você vê uma empresa que um dia ela era pequenininha e que agora ela cresceu, mas você vai lá, está uma bagunça lá, tudo desorganizado, falta mercadoria, está todo bagunçado. Aí você pensa assim: a empresa cresceu, mas a cabeça do administrador não cresceu junto, né, Ricardo? A cabeça do administrador não cresceu junto. Ele não estava preparado para o crescimento da empresa. E aí eu pergunto: nós estamos preparados para crescer? Nós estamos preparados para crescer? Se nós tivermos 100 pessoas aqui hoje, a gente está preparado para amanhã ter 200 pessoas? Você vai ter que me ajudar a cuidar dessas pessoas. Dá uma olhadinha assim rápido para cada um aí, ó. Eu não vou perguntar para você responder não, porque eu posso causar algum constrangimento. Quantas vezes você já foi na casa de quem você viu aqui agora? Quanto tempo faz que você não vai à casa de alguém aqui da igreja? Sabe, irmãos, essa proximidade nossa, ela produz cuidado, né? Produz cuidado nós uns com os outros, e ela produz crescimento saudável, crescimento sadio, né? Crescimento sadio. É tão bom a gente fazer isso. Quem sabe a gente marca aí um domingo, assim, um dia, ninguém vai almoçar sozinho hoje, combine com alguém, vai almoçar na casa de alguém.
Almoçar lá no Sebastião, comer tucunaré frito igual foi hoje é coisa maravilhosa. Marca com ele para almoçar lá para você ver uma coisa. É maravilhoso isso, irmãos, a nossa proximidade. Isso vai produzir o crescimento saudável na vida da igreja. E nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Ele complete a sua palavra nos nossos corações. E que sejamos de fato uma igreja pronta para o serviço, com uma liderança compromissada, com uma firmeza doutrinária e buscando sempre um crescimento sadio. Se a gente chegar aqui e trazer pessoas e não cuidarmos dela, a igreja vai inchar, não vai crescer. Mas aqueles que têm vindo, que vão se juntando, nós temos que cuidar, para que o que aconteça de fato seja um crescimento sadio e saudável na vida da igreja. E isso aqui, meus irmãos, eu entendo que é algo que demanda uma decisão pessoal por parte de cada um de nós. Eu vou ser melhor, eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer a minha parte para que a minha igreja esteja pronta para o serviço e pronta para cuidar de outros que se chegarem para ela. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja sempre pronta para o serviço, para a glória do Senhor. Que aqueles que se aproximarem de nós, eles se aproximem e nunca mais se distanciam, e venham somar conosco, para fazer juntamente conosco uma igreja forte, uma igreja saudável, vitoriosa e muito abençoada pelo Senhor. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e complete a sua palavra no coração de todos nós. Amém? Amém.